Olá, meu irmão, minha irmã, começamos com você mais um programa Palavra Viva, chegando até a sua casa, seu trabalho, seu lugar de descanso, aí onde você está, né? Os lugares mais inusitados a gente sabe que a TV chega. Esses dias mesmo mandaram para mim uma foto de uma loja de televisão, onde estava passando na televisão o programa, né? Tinha foto minha e da Bárbara lá, né, Bárbara? Nós recebemos a foto de várias televisões assim e o povo passou e tirou foto, né? Para mandar, olha, vocês estavam lá na... Não vou falar o nome da loja, que eu não estou fazendo propaganda para a loja aqui, mas na loja tal. Então, isso para mim é uma alegria, né? Apesar que às vezes a gente sabe que na loja quase ninguém talvez esteja prestando atenção, mas é uma alegria saber desse poderoso instrumento que Deus nos dá para anunciar a palavra dele, para fazer a palavra dele chegar ao coração de tantos e tantas pessoas, ao seu coração, né? É um instrumento de Deus. Deus usa desse momento que nós estamos partilhando pela TV Horizonte, pela TV Candidez e pela internet para poder chegar até você e falar com você e tocar o seu coração. Portanto, deixa Deus fazer isso. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus entrar na sua vida como Ele quer entrar. Nós estamos aí no tempo da Quaresma, um tempo bonito, um tempo belo, um tempo bom para deixarmos Deus ser Deus da nossa vida, para assumirmos Deus na nossa história, para entendermos que só Ele pode ser o centro e a grande referência da nossa vida. Portanto, aproveita essa Quaresma para tirar toda a sua incredulidade, sua falta de fé. Tantas coisas dentro de você aí ainda faltam crescer para amadurecer na fé. Portanto, deixa Deus fazer isso. No primeiro bloco nós vamos ter o Evangelho do dia. Hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. E no segundo bloco, o bloco em defesa da família, vamos continuar partilhando sobre essa encíclica, a Humanae Vitae, que é a encíclica que nós começamos, né, esta semana, começamos na segunda-feira a partilhar sobre ela. Pois semana passada nós falávamos de paternidade responsável. E aqui o Papa ele traz para nós, né, um estudo, uma carta, onde ele fala da regulação da natalidade, né? Como se deve e quais os problemas e como não se deve evitar, né, espaçar uma gravidez. Então é um estudo que a gente está fazendo, é um documento curto, pequeno, mas que foi de extrema importância na história, né? Trouxe incômodos, mas trouxe a verdade. E essa verdade precisa ser anunciada para nós. Então, fique ligadinho, que nós vamos agora para o nosso Evangelho do dia, Agenda de Deus, e no segundo bloco, o Em Defesa da Família falará mais um pouco sobre a Humanae Vitae. Eu parei para escutar o Senhor. Hoje, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 28. Diz assim para nós: Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: O que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações os subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo.
Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um trecho extenso do Evangelho e com talvez algumas partes, né, que talvez dariam 3 pregações esse texto. Primeira pregação, que Jesus começa falando sobre a sua morte, a sua vida, né, a sua entrega e também a promessa da ressurreição. Seria talvez uma primeira pregação. A segunda seria essa parte onde ele vem falar que os discípulos vão beber do cálice dele, que passarão também por tudo que ele tem passado. Também daria uma segunda pregação. E a terceira, que é junção desse pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, né, dos 2 filhos, para que um sente à direita, outro à esquerda. E onde Jesus pega desse pedido talvez até um pouco audacioso e um pouco egoísta e transforma também num momento de ensinamento para os discípulos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser grande, que seja servo de todos. Ou seja, é um texto muito rico, com muitas coisas para nós. Então nesse dia Deus tem muito a nos falar. Mas eu queria pegar principalmente essa última parte, porque nós estamos no tempo da Quaresma. E Quaresma é tempo de mudança de vida, tempo de conversão. E a conversão que o nosso coração precisa talvez seja a conversão mesmo. De queremos assumir o nosso lugar. Porque o nosso lugar tem que ser o último. Querer assumir quem somos, e somos pequenos, incapazes, infiéis, miseráveis. Não é fácil assumir a nossa fraqueza. Não é fácil assumir nossas dificuldades. Eu sei que não é. Muitas das vezes nós somos como essa mãe aqui. Pedimos a Jesus coisas para nos exaltar, para nos fazer melhor. Pedimos a Jesus sucesso, pedimos a Jesus mais poder. Pedimos mesmo, vamos para diante do Senhor, vamos para a missa, para o Santíssimo, para o grupo de oração, para pedir a Deus que nos faça grande. Ô Senhor, me dá isso, ô Senhor, me dá aquilo. Ô Senhor, me faz viver isso, me faz viver aquilo. E são esses os pedidos que às vezes permeiam o nosso coração. Só que o Senhor, quando olha para nós nesse ponto, nesse momento, Ele parece que Ele quer derramar sobre nós a graça do entendimento. Porque é como se a gente não tivesse entendido nada. Deus não nos fez para ser melhor do que ninguém, para ser maior do que ninguém. Pelo contrário, quando assumimos quem somos de verdade e somos um nada, pequenos, miseráveis, quando assumimos isso, Deus acontece. O que é Deus acontecer? Deus age na nossa vida. Porque o que agrada a Deus não é se fazer grande, é ser quem devemos ser. E você é o que Deus pensa de você. Mas para Deus pensar realmente quem você é preciso uma aceitação, uma consciência limpa, verdadeira, de que não somos nada. De que não somos nada. Ah, porque eu hoje sei muito, porque às vezes eu me deparo com problemas, e o problema que a gente vê hoje é assim, a gente se depara com o erro do outro, com a situação que o outro faz, com a miséria do outro, com o pecado do outro, até com o pecado de pessoas na igreja, e por causa do pecado do outro a gente acha que eu não peco daquele jeito, eu sou melhor. Olha, cuidado. Cuidado porque Deus te conhece e sabe que não tem em você tantas coisas assim tão boas. Reconheça isso. Reconheça a sua pequenez. Se faça pequeno, se faça último, se faça menor. Não esbanje o seu conhecimento, as suas virtudes, não esbanje demais, porque senão você vai ser como os filhos de Zebedeu. E aí, alguém tenha que te levar para o último lugar, deve ser muito ruim. É mais fácil alguém te convidar a chegar para frente, como diz Jesus, do que tiverem que te tirar da frente e colocar no último lugar. É muito pior. Meu irmão, minha irmã, creia que Deus se rebaixa a um coração arrebaixado. Deus se encurva a um coração humilde. Agora, aquele que quer ser grande, aquele que quer ser melhor, aquele que se faz e se acha o tal,
a esse. Esse é o seu próprio Deus. E olha, tem muita gente que é cristã, que é católico, que vai à igreja, que vai à missa, que reza, mas que, por causa da sua soberba, do seu orgulho, se faz o próprio Deus a si mesmo. O eu dele se torna o Deus. Cuidado, cuidado, porque Deus quer se rebaixar ao seu coração, a humildade do seu coração. Peçamos a Deus hoje, nessa oração, que Ele faça em nós, uma obra de humildade, uma obra de caridade. É isso que te pedimos, Senhor. Toca o nosso coração e nos ensina, Jesus, que o Teu caminho é o caminho dos pequenos, que o Teu caminho, Senhor, é aquele que nos leva a rebaixarmos e a reconhecermos que não somos nada. Diante das nossas misérias e pecados, não somos nada, mas confiamos e cremos na Tua misericórdia. Na Tua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza.
Estamos de volta com o nosso Palavra Viva desta quarta-feira. Tivemos aí no primeiro bloco o Evangelho do Dia, a Agenda de Deus. E agora o bloco em defesa da família. Esse bloco que tem já alguns dias e semanas até, que a gente vem falando aí de temas diversos. Sobre família, sobre matrimônio, sobre várias coisas. E essa semana nós estamos fazendo o estudo dessa pequena encíclica. Começamos na segunda, ontem, e hoje é o terceiro dia. Hoje vamos falar mais um pouquinho, amanhã mais um pouco, e sexta-feira vamos encerrar o estudo da encíclica. E a ideia é que semana que vem a gente já sai um pouquinho desse tema, sai um pouquinho da questão e já vamos entrar no tema de educação dos filhos. Semana que vem a gente começa todo um processo de formação, de partilha sobre educar os filhos. Nós estamos vivendo aí muitos problemas em relação a famílias, a filhos. Tivemos aí até tragédias relacionadas a adolescentes. E aí muita gente fala assim, meu Deus do céu, como que isso acontece? O que está acontecendo? Claramente a gente vê que a família está enfraquecida. Tentam colocar a culpa no governo, tentam colocar a culpa na educação, tentam colocar a culpa nisso, naquilo outro. Mas tenhamos cuidado porque muita gente usa de fatos, como o fato que aconteceu, por exemplo, na cidade de Suzano, em São Paulo, como um palanque político, para poder atacar esse ou aquele. E, na verdade, o problema não está num partido, num lado ou no outro. O problema é na sociedade como um todo. O problema é geral. Então, cuidado para a gente não ficar como aqueles que são usados, como massa de manobra, para que um ou outro faça desses fatos tão tristes, dessas tragédias tão sofridas, um palanque eleitoral, um palanque político partidário. Muito cuidado com isso. Agora, não analisar também o fato é um erro. Analisemos ele com sobriedade, honestidade, para que a gente possa ver o que realmente está acontecendo com o mundo, o que realmente está acontecendo com a sociedade. Para mim, o grande problema está na família. Para mim, ao meu ver. E eu trabalho diretamente com adolescentes dependentes químicos, com adolescentes que têm suas revoltas, suas amarguras. E quando a gente vê bem, o problema está na família. E não é na família assim, a família não. O problema está na estrutura familiar que o mundo deturpou. E isso é fato, é verdade. Mudaram o jeito de ser família. E estão mudando cada vez mais e isso está trazendo consequências. Se a gente não vê isso, não dá. Não estou dizendo só que então tem que ter o pai e a mãe. Não é nesse sentido somente, nesse também. Mas é muito além disso. Perderam-se os valores, perderam-se os respeitos, perderam-se a sacralidade do ser família. E aí o homem e a mulher têm filho de qualquer jeito, E aí a coisa vai desandando. Mas vamos lá, começar o nosso bloco que eu vou falar um pouquinho disso, das consequências dessas coisas no mundo de hoje. Então, defesa da família, falando da encíclica Humanae Vitae, Essa encíclica que foi uma bomba, porque ela traz claramente, não vou detalhar, mas ela fala claramente sobre o não à contracepção, o não a métodos artificiais de evitar a gravidez, o não ao aborto, o não a tudo isso que fecha o homem à vida. Aí você fala assim, nossa, mas então tem que ser filho igual coelho, eu tenho que sair tendo todos os filhos. Existem meios lícitos, meios verdadeiros e meios abertos pela igreja, aberto assim, a igreja aceita e aberta a esses métodos, assim espaçar uma gravidez. Mas não é o tema de hoje. Esse vai ser o tema de sexta-feira. Então nós vamos caminhar para sexta-feira falar disso, Que existem sim métodos eficazes e naturais de poder espaçar uma gravidez, poder não ter um filho num certo momento, mas isso nós vamos falar na sexta-feira. E eu vou dar uns caminhos na sexta-feira para que você conheça e aprenda melhor esses métodos. Mas hoje nós vamos voltar ao Humanae Vitae. Uma das coisas que aconteceu quando lançaram os métodos contraceptivos, as pílulas anticoncepcionais, é porque queriam criar um planejamento familiar. E o método de planejamento familiar que tinha naquele tempo, e era o que era mais usado, era o aborto. Eu falei assim, nossa, Na verdade, assim, as pessoas não tinham acesso a muitos métodos. Então, quando acontecia uma coisa ou outra,
se praticava o aborto, né? E já várias fundações e vários governos já investiam em países, principalmente pobres, subdesenvolvidos, a prática do aborto, né? Então, quando veio a pílula anticoncepcional, por exemplo, que foi o método mais popular, veio também com a desculpa de que iam diminuir os abortos, né? E que ia também diminuir, olha outra coisa que ia diminuir, que era a desculpa se usava para a pílula anticoncepcional, que ia diminuir as mães solteiras. As mulheres iam engravidar só quando quisessem. Então, por exemplo, se elas estavam com um homem que não compensava, que não tinha responsabilidade, elas não iam engravidar desse homem. Então essa foi a desculpa que aconteceu. Porém, se nós voltarmos no tempo, década de 60, né? 68, por exemplo, quando foi lançada a encíclica, logo em 68 também foi a explosão da revolução sexual. Se a gente olhar os números, as estatísticas daquele tempo, elas são bem diferentes do tempo de hoje. O que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu foi totalmente o contrário. Tanto em relação ao aborto, que os números hoje são muito maiores. Hoje se usa o aborto e se legalizou o aborto em vários lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, não podia usar pílula anticoncepcional, até na década de 60. Aí o governo foi lá e autorizou e criou a política de planejamento familiar, e foi autorizada a pílula. Mas o aborto continuou proibido. Alguns anos depois da política do planejamento familiar liberar a pílula, que se liberou o aborto, depois da pílula. Ou seja, foi algo que veio como fruto da pílula anticoncepcional. E em vários lugares do mundo. O número de abortos, depois da pílula anticoncepcional, ele aumentou muito mais. Por quê? Pensa comigo. Até então, a prática sexual, que era vivida de forma promíscua, né? De forma sem responsabilidade, sem compromisso, era algo que as pessoas não faziam tanto. E um dos medos era o medo de engravidar, né? Mas porque na cabeça das pessoas ainda existia que um ato sexual, ele sim era para procriação. Então existia isso ainda na cabeça das pessoas. Com a vinda da pílula, a evolução sexual, isso transformou. Pegou o ato sexual, tirou a natureza dele de procriativo para prazeroso e simplesmente prazeroso. Só que primeiro, pílula não é 100% eficaz para evitar uma gravidez, né? Pílula não nos dá a certeza de uma segurança em relação, por exemplo, a doenças. E aí vem uma explosão de gravidez indesejada, de doenças e tudo mais, que vem junto com a pílula. Por quê? Desvirtuou-se o ato sexual. Então o aborto aumentou também. Porque eu tomo pílula, não adianta, eu vou e faço aborto. Tomo pílula, não adianta, eu vou e faço aborto. E isso foi uma coisa que aconteceu no mundo todo. Hoje a prática do aborto é muito maior. Claro, no Brasil ainda é proibido, graças a Deus. Mas o aborto é um crime horroroso. Dizia o Papa Francisco, que é um pecado mortal e grave o aborto, né? E a questão dos pais, né? Dos homens. Não, os homens agora vão assumir as suas esposas, ou melhor, né? Não é que eles vão assumir, o contrário, né? As mulheres agora não vão precisar mais de homem, porque elas não vão engravidar. A gravidez na adolescência, a gravidez da mulher solteira, a gravidez da mulher abandonada aumentou muito mais. A mulher foi muito mais abandonada. Por quê? Porque é a responsabilidade dela. Ué, ela tem que tomar pílula. Se ela não tomar pílula, o problema é dela. Né? Eu, homem, o que eu tenho com isso? Vocês estão entendendo que o feminismo, a ideia feminista, ela foi algo que veio para destruir talvez até a mulher. Por quê? Porque ela traz, não, a mulher tem que tomar pílula para ser empoderada, para decidir quando vai ter filho. Beleza. Só que aí, quando falha, ela tem direito de decidir, ela é empoderada, ela que se dane, desculpe o termo, com o filho que ela tem. É o que aconteceu no mundo. Você pensa que existiam, antigamente, tantos processos de DNA para reconhecer paternidade? Não. Mas hoje tem que ter, ué. Porque hoje as mulheres fazem sexo, tomam pílula e têm certeza que não vão engravidar. E o homem que tem a relação sexual com ela também tem certeza. Ou seja, a mulher se tornou moralmente desvalorizada. Desvalorizada. E o pior, com cada vez mais precoce. Cada vez mais precoce. Por quê? Porque às vezes na adolescência,
Quantas meninas hoje engravidam na adolescência e vão no ginecologista logo começar a tomar pílula? Mas só que a gente não controla certas coisas da nossa natureza. O Papa nos alertava disso, do aborto, da imoralidade, da mulher se tornar um objeto. E é o que acontece hoje. Quantas mães solteiras, quantas mulheres aí com filhos no braço, de pais irresponsáveis. Aí você fala assim, não, mas a culpa é desses homens. Sim, a culpa é desses homens. Não estou defendendo o homem não, esses homens são safados, sem vergonhas. Mas a sociedade tem dado aval para que esses homens possam fazer o que quiserem. E a própria mulher, quando entra na prática anticoncepcional e acha que pode, que não vai ter problema, também dá aval para esses vagabundos fazerem o que querem. Então, às vezes o mundo está aí do jeito que está, as famílias estão do jeito que estão, porque as pessoas não têm noção do que a contracepção fez com os relacionamentos. Do que a contracepção fez com os relacionamentos. Do que sair do projeto de Deus fez com a história. É o que a gente está vivendo, é o fruto que a gente está colhendo. Não tenha medo da verdade. A verdade pode te salvar. Deus abençoe você e até amanhã. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.